de carona com GB, trazendo aqui para vocês um pouco de conhecimento a respeito sobre o comportamento que vemos hoje, né? Essa massa que está com um comportamento totalmente inaceitável, né? Tá uma coisa muito pesada. Da onde começa isso? Vamos voltar para entender como que podemos solucionar. Eu trabalho com inteligência emocional com as pessoas que, para não terem convívio com pessoas perturbadas, né? Porque certos tipos de comportamento são já vinculados à pessoa e elas não têm tratamento, né? São chamados de transtornos de personalidade. Temos alguns, né, bem graves, fortes inclusive. E de onde vem a maioria deles? Como surge? Boa parte deles, né, vou começar assim, tem como eu falo e tem como você absorve. Se você olhar para um poste e o outro poste, são iguais. Pessoas têm semelhanças, ou seja, parecem em alguns aspectos, mas somos totalmente únicos. Então, cada ser absorve de uma maneira. E começa esse processo, né? Tem a individualidade de cada um, desde do pai com a mãe começarem a fazer, ou seja, 10 anos antes que o pai com a mãe terem aquela criança, ali já tem muito envolvimento que vai, né, do código genético de cada um, que vai fazer aquela junção. Então, a partir do momento que essa criança é concebida, que vai ter a parte da gestação, tudo que tem dos dois, a forma como a criança vai absorver isso e tem a forma de como vai ser essa gestação, de como essa criança vai estar absorvendo, que ambiente essa criança está, né? Primeiramente, isso envolve muito. Não, eu venho aqui, né, mais pela parte da psicanálise, mas eu vou colocar em evidência várias outras abordagens psicológicas também que são importantíssimas, que eu já comecei desde o início, né, a falar delas. Uma boa parte, bem pesada mesmo, não tem como você fugir da psicanálise, porque ela é o alicerce. Você tem estudos perante outras, né, comportamento devido ao ambiente, ao tipo de pessoa, né, no qual que vai gerar estímulos, mas não tem como você fugir do alicerce, da base, das raízes da onde vem esse comportamento, né, para deixar muito bem esclarecido. Então, uma criança, por exemplo, que ela vem ali, né, de uma família, um amigo inclusive uma vez falou assim, cara, você viu que meu irmão, eu e meus dois irmãos não tem nada a ver um com o outro. Eu falei, claro, quando você nasceu, seu pai e a sua mãe eram unidos ainda, né? Seu pai tinha mais disponibilidade de estar ali junto. Quando o seu irmão nasceu, seu irmão ainda viu seu pai, mas seu pai já trabalhava mais, já não tinha tanta disponibilidade para estar ali junto. Quando sua irmã nasceu, seu pai já não estava mais lá. Então, cada um tem um comportamento devido ao ambiente e o mais primordial de tudo, a presença masculina. Eu vou dizer uma coisa aqui, a criança ela só não sente a ausência do pai se o pai foi, né, morar em outro plano da vida ou se ele estiver preso. Porque aí não tem como realmente ele ver essa criança. Mas isso daqui começa a partir daqui. Essa chave que vem daqui para frente é bem importante. A ausência do pai traz muitos problemas. Muitos. Você pode ver, até inclusive nas trends que você olha, se tem 2 filhos homens, os 2 olham para o pai. Isso não é conclusivo, mas se você observar as trends, se tem um filho homem e uma filha menina, você pode ver que o homem olha para a mãe e a menina olha para um pai. Aí já tem uma hierarquia ali no meio.
Se as duas forem meninas, elas vão sempre olhar pro pai. Não é quem é o mais querido. A figura masculina é muito forte. A partir disso, como nós podemos evitar esse tipo de coisa? Olha, isso é uma coisa que ia melhorar muito o emprego de psicólogos, né? Porque o certo era os pais buscarem, né, para ter um trabalho, trabalhar a inteligência emocional deles, terem um conhecimento. Certo era, para você poder ser pai hoje em dia, você precisa ter, no mínimo, uma frequência de 6 meses para você trabalhar a parte psicológica, você ter uma vivência com um psicólogo, para você saber como vai lidar com aquilo. Ponto 2. O governo paga quando se tem um filho, né? Abre mais um Bolsa Família, não é? Ao invés de pagar para ter filho, pague para não ter. Veja muito bem isso. O problema de colocar filho no mundo, filho é uma dádiva de Deus. Você adulto, você tem consciência do que você está fazendo. Você não tem consciência dos seus atos, do seu comportamento. Você acha que é colocar o filho no mundo. Você está aqui, você tem consciência. A criança que vai vir para cá, ela não pediu para nascer, ela não tem consciência. Ela não merece, não é digno de uma criança estar aqui sem que, no mínimo, venha, né, ao mundo com pelo menos pais que vão estar juntos. Ah, mas eu quero ser mãe solo. Ok. Mas aí nós vamos trabalhar em cima disso, né? Porque a ausência do pai, quando fala, olha, Luana, né? Você vê vídeos e vídeos e vídeos dela. Quanto mais problema ela arruma. O pai dela, na audiência, falou assim: ou você paga a pensão, ou você abre mão. Ele não pensou, ele abriu mão da guarda da menina. Essa ausência da figura masculina para o pai coloca a criança em um ponto que você tem até hoje. Não apenas só quem passou por isso. Se a mulher chega para você, né, ou o cara chega para a mulher e fala assim: quando chegar em casa, a gente vai precisar ter uma conversa bem franca e séria. A primeira coisa que passa na sua cabeça é: o que será que eu fiz? Será que eu aprontei alguma coisa? Você está no trânsito, a polícia parou do seu lado. Você não tem nada, tá tudo correto esses documentos. A primeira coisa que você pensa: misericórdia, será que tem alguma coisa errada? Quando você é criança, imagina, a sua cabeça é tão pura. A primeira coisa que a criança pensa quando o pai abandona e não quer saber: será que eu não sou boa o suficiente? Será que o meu pai não me quis por causa de não sei do que? Será que não sei o que? Sempre, né, colocando a culpa em si. Isso gera problema a vida inteira em ser bom em algo, em aceitar coisas pequenas, medíocres, em se envolver em relacionamento ruim. Está atrelado totalmente a exatamente esse abandono da figura masculina. Porque geralmente quem abandona é o pai. E o pai é uma figura muito forte. Não é machismo, não tem nada a ver com isso. Então, já que quer ter filhos, precisa fazer um trabalho psicológico, vai ter um acompanhamento. Não quer ter filhos, governo, pague, né? Ali um anticoncepcional que não vai ter alterações na mulher, que vai ser benéfico a ela. E aí, pelo menos, você não coloca uma dádiva de Deus aqui para ser mais uma pessoa perturbada na Terra. Ah, ok. Tivemos o filho, não fomos trabalhar a parte psicológica e a gente não quer nem saber disso aí. Ok. Então, você não vai conviver com o pai? A guarda vai ficar com quem? Vai ser uma guarda compartilhada, o pai vai ser presente, pode não conviver junto com o casal. Mas eu quero. Não é nada dessa coisa de 15 dias. Tem que ser uma coisa presente. Tem que ser uma coisa diária. O pai com a mãe não vive junto.
Mas você tá com uma dádiva de Deus aí na sua mão. Você recebeu um presente, uma folha em cheque em branco, pra você assinar quanto. É a mesma coisa, a cabeça da criança é um mundo. Para você ensinar, foi dar essa dádiva. Se você não tem poder de ter e você vai estragar isso, não, 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 não. Então nós vamos ter que ter lei para isso. Olha, vai ficar com a mãe e o pai não quer nem saber. Não tem problema, papai. Dentro da cadeia. Sabe por quê? Eu falei no início do vídeo. Ou vai de arrasta, ou vai pra cadeia. Pai dentro da cadeia não pode ser presente, porque tá dentro da cadeia. Mamãe, cadê meu pai? Seu pai tá preso, filho. Ah, então é por isso que ele não vem me ver? É, filhinha. Quando ele sair de lá, ele vê você. Né? E deixa o bitelo lá. Quis fazer, gostoso, não é? Agora, você recebeu um presente de Deus. Agora você vai ter que cuidar, bonecão. Não quer? Bem, fica lá dentro. Vai trabalhando a cabeça. Se quiser solicitar, né? O governo fornece para você. Fornece ali psicólogo para você trabalhar, entender. Né? Tem pai que, às vezes, quando a criança nasce, já tive muito cliente assim. Quando a criança nasce, o pai cria um complexo de Édipo. Complexo de Édipo, o filho vira a mãe, acontece também, viu? Geralmente, quando tem muita filha mulher, a mãe cria aversão, começa a disputar as meninas com o pai. Acontece isso muito quando tem filho homem, com homem, né? Começa a disputar o filho com a mãe. Tudo trabalhado na parte psicológica. O governo pode fornecer isso, não vai ser caro. Se fizer uma proposta disso aí para o governo, ele já paga o Bolsa Família, é só pagar para não ter. Não é direito seu colocar uma criança aqui para você estragar isso. Eu tenho certeza que se colocar isso daí como lei, isso aí vira uma lei. Porque a maioria das perturbações vem exatamente disso. Vai colocar mais um filho aqui, né? Você tem, né, potencial para cuidar de uma criança, você vai ser avaliado. Ah, então alguém vai me dizer se eu posso, se tiver certos tipos de transtorno, não vai poder ser pai. Nem mãe, imagina. Você não pode. Dentro de uma casa com narcisistas, não há a menor possibilidade de uma criança ter uma família. O narcisista, ele só existe para ele. Vou explicar o narcisismo aqui bem rápido. O narcisista só existe ele. E se eu quiser chutar a traseira desse carro que está aqui na minha frente? Ele vai e chuta. Uma pessoa normal diria assim: tá, mas o dono talvez não goste. Não existe o dono. Existe o eu quero chutar. Essa parte, e se o dono não gostar, já não existe. Não é zoeira. Não existe dentro da cabeça dele. Ou seja, se uma pessoa dessa vira pai, só existe o ele. Ele nunca vai pensar na criança. E ainda ele vai estragar essa criança. Porque só existe ele na Terra. A criança pode virar uma extensão dele. Né? Ele pode ver o filho como uma extensão dele. Já aconteceu muito disso, né? De pai acabar, né? Porque acha que faz parte dele, que ele é dono daquilo e tem poder disso. Não pode. A parte psicológica tem que ser primordial. Vamos lá, vamos colocar você 6 meses num plano. 6 meses você está ali dentro de um plano, ok? Ah, não posso ir hoje. Tem importância, a gente inclui mais um dia. Ah, não posso ir hoje, inclui mais um dia. Não posso ir hoje, inclui mais um dia. Quando você cumprir, aí você pensa em ter um filho. E vai ser avaliado. Porque você não pode soltar uma dádiva de Deus, uma criança, uma coisa que vem uma folha em branco para a terra para você bagunçar. Não, imagina. Bagunça com a sua cabeça, bagunça com a sua vida. Eu trabalho com pessoas para não ter convívio com esse tipo de gente. Você imagina esse tipo de gente ser pai e mãe. Eu acho que é uma proposta bem interessante de ser levada isso para o governo, né? Em vez de pagar para ter filho, pelo amor de Deus, os problemas psicológicos vêm disso, da má criação, de pessoas perturbadas tendo filho. Você vai passar por uma avaliação e aí você vai ver se você pode ter filho ou não. Fica muito melhor assim, né? E você receber, né, conhecimento. Isso aí vai gerar emprego para psicólogo. Imagina,
Quanta família tendo filho, tanto de emprego que vai gerar isso. Um grande abraço.